Ah, o queijo. Para muitos de nós, é um daqueles pequenos grandes prazeres da vida. Não é verdade? Um pedacinho de queijo a acompanhar um bom pão. Talvez um copinho de vinho ao jantar. Ou apenas para petiscar. É um alimento que nos traz memórias, que nos conforta. Mas, será que já parou para pensar que esse prazer pode estar a ter um impacto na sua saúde? Especialmente depois dos 60 anos, muitas vezes, nem nos damos conta. Mas as escolhas que fazemos à mesa, até as mais simples, como o tipo de queijo que compramos, podem fazer uma diferença enorme na forma como nos sentimos, na energia que temos, na saúde dos nossos ossos, até na clareza da nossa mente. A dolorosa realidade é que muitos de nós, por hábito ou por falta de informação, acabamos por consumir queijos que, em vez de nos darem vitalidade, nos roubam a saúde. Queijos que podem contribuir para dores nas articulações, para problemas digestivos que nos deixam inchados e desconfortáveis, para o aumento da pressão arterial, ou para a fragilidade óssea. E o pior é que pensamos que estamos a fazer uma escolha neutra, ou até boa, quando na verdade estamos a prejudicar o nosso bem-estar sem saber. Acredite, eu vejo isto acontecer com frequência. As pessoas lamentam-se de certas dores ou de falta de energia, e não imaginam que a resposta pode estar, em parte, no queijo que comem todos os dias. Mas há um segredo, uma forma de continuar a desfrutar deste alimento maravilhoso sem comprometer a sua saúde. A boa notícia é que não precisa de abdicar do queijo. Longe disso, apenas precisa de fazer as escolhas certas. Neste vídeo, vamos desvendar os 3 queijos deliciosos que deve abraçar para a sua saúde. Aqueles que são verdadeiros aliados para os seus ossos, para a sua digestão e para a sua vitalidade. E, por outro lado, vamos expor os 3 queijos que, para a sua idade, devia evitar a todo o custo, porque são eles que, silenciosamente, podem estar a minar o seu bem-estar. Não se preocupe, não é sobre proibir, é sobre capacitar-se com o conhecimento para escolher melhor. E mais importante ainda, fique até ao fim, porque o que vou revelar sobre um desses queijos que deve evitar, e a sua alternativa saudável, vai surpreendê-lo e, tenho a certeza, mudar a sua forma de olhar para o queijo para sempre. Vamos a isso. Vamos então mergulhar neste mundo dos queijos e descobrir quais são os verdadeiros amigos da nossa saúde depois dos 60. Quero que veja cada queijo não apenas como um alimento, mas como uma ferramenta poderosa para o seu bem-estar. E começamos já com o primeiro queijo que, sem dúvida, deve incluir na sua dieta o queijo fresco e o requeijão. Ah, meus amigos, estes 2 são verdadeiros tesouros e muito populares na nossa cultura portuguesa, o que é uma enorme vantagem. O queijo fresco, com a sua textura suave e sabor delicado, é incrivelmente versátil. E o requeijão, um pouco mais cremoso e feito a partir do soro do leite, é igualmente nutritivo. Qual é o grande trunfo destes queijos? Bem, para começar, são uma fonte excelente de proteína de alto valor biológico. Algo absolutamente crucial à medida que envelhecemos. Sabe, depois dos 60, o nosso corpo começa a perder massa muscular de forma mais acelerada, um processo chamado sarcopenia. E a proteína é o tijolo fundamental para construir e manter esses músculos. Ter músculos fortes não é apenas uma questão de vaidade, é fundamental para a nossa autonomia, para a nossa mobilidade, para evitar quedas, para termos força para carregar as compras ou brincar com os netos, um queijo fresco ou requeijão no pequeno almoço, no lanche da tarde, ou como sobremesa, pode fazer uma diferença enorme na manutenção da sua massa muscular. E o melhor é que, comparado com outros queijos, eles são geralmente mais baixos em gordura saturada, o que é excelente para o seu coração.
além da proteína. São ricos em cálcio, como a maioria dos queijos. Mas aqui a vantagem é que o cálcio vem acompanhado de um perfil nutricional muito mais equilibrado, sem o excesso de gordura e sal que encontramos noutros tipos. O cálcio é vital para a saúde dos nossos ossos, ajudando a prevenir a osteoporose, uma preocupação comum para muitos de nós. Pense que cada garfada de queijo fresco está a fortalecer os seus ossos, a protegê-los, a dar-lhe a estrutura que precisa para continuar ativo e sem dores. A sua textura suave também os torna muito mais fáceis de digerir, o que é uma bênção para estômagos mais sensíveis ou para quem tem problemas digestivos. Não sente aquela sensação de peso, de inchaço, que queijos mais gordurosos podem provocar. Experimente-o com um fio de azeite e um pouco de orégãos. Ou então com frutas frescas e umas nozes para um lanche nutritivo e delicioso. É simples, acessível e um verdadeiro bálsamo para o corpo. O segundo queijo que deve abraçar, com inteligência e moderação, é o queijo de ovelha curado. Este é um clássico português. Com os seus sabores intensos e a sua riqueza inconfundível. Estou a falar de um queijo da serra, um azeitão, um nisa, esses tesouros da nossa gastronomia. Eu sei o que está a pensar, mas não é gorduroso e salgado. E tem razão. Pode ser. É por isso que a chave aqui é a moderação. Não estamos a falar de comer 1 quilo por semana, mas sim de desfrutar de uma pequena porção. Umas fatias finas, umas 2 ou 3 vezes por semana. A recompensa é enorme. Os queijos de ovelha curados são verdadeiras minas de nutrientes, para além do cálcio e da proteína. São ricos em vitaminas lipossolúveis como as vitaminas A, D e E, que são antioxidantes poderosos e essenciais para a saúde dos seus olhos, da sua pele e do seu sistema imunitário. Também contém vitaminas do complexo B, importantes para a energia e para o funcionamento do sistema nervoso. Mas o que realmente se destaca em alguns destes queijos, especialmente nos mais artesanais e de pasta mole, são os seus benefícios probióticos. Sim, tal como o iogurte. Alguns queijos curados contêm bactérias benéficas que ajudam a equilibrar a flora intestinal. E um intestino saudável é a base de uma boa saúde geral, influenciando tudo, desde a sua digestão à sua imunidade e até ao seu humor. Pense nisto: um intestino feliz é um corpo feliz. Um sistema digestivo que funciona bem absorve melhor os nutrientes, combate melhor as inflamações e pode até ajudar a melhorar o seu humor, já que há uma ligação direta entre o intestino e o cérebro. Então, uma pequena lasca de um bom queijo de ovelha curado, saboreada lentamente com um pedaço de pão integral, ou como parte de uma salada colorida. Não é apenas um deleite para o paladar, é um investimento na sua saúde digestiva e na sua vitalidade. Escolha-os de qualidade, de produtores locais, se possível, pois são estes que geralmente retêm mais os benefícios. E lembre-se, uma pequena porção é suficiente para colher todos estes benefícios sem exagerar na gordura e no sal. Não é sobre privação, é sobre apreciação consciente. E chegamos ao terceiro queijo que merece um lugar de destaque na sua mesa, especialmente para quem procura uma opção nutritiva e de fácil digestão, o queijo de cabra fresco ou meio curado. O queijo de cabra tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. E por boas razões em Portugal. Temos queijos de cabra maravilhosos, desde os frescos e cremosos aos meio curados com um sabor mais pronunciado, mas ainda suave. E estes são ótimas alternativas para muitos de nós. Uma das maiores vantagens do queijo de cabra é que é frequentemente mais fácil de digerir para pessoas que têm alguma sensibilidade à lactose. A lactose, o açúcar do leite.
Pode causar desconforto intestinal, inchaço e gases em muitas pessoas à medida que envelhecemos. Porque a produção da enzima lactase, responsável por digerir a lactose, diminui com a idade. O queijo de cabra, especialmente o fresco, tem uma composição de gordura e de caseína, a proteína do leite ligeiramente diferente da do queijo de vaca, o que o torna mais tolerável para alguns. Então, se adora queijo, mas sente-se desconfortável depois de comer queijos de vaca. O queijo de cabra pode ser a sua solução. Além disso, o queijo de cabra é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade e de cálcio, como os queijos que já mencionamos. Mas ele traz consigo um perfil de ácidos gordos ligeiramente diferente, com uma proporção de ácidos gordos de cadeia média, que são mais facilmente metabolizados pelo corpo para energia. Isto significa que eles são menos propensos a serem armazenados como gordura e podem até ser benéficos para a saúde do coração, se consumidos com moderação. O queijo de cabra também é rico em selênio, um mineral antioxidante importante para a função da tireoide e para o sistema imunitário, e em vitamina D, essencial para a absorção do cálcio. Como pode incorporar o queijo de cabra na sua dieta? É delicioso em saladas, desfeito sobre vegetais assados, ou simplesmente numa fatia de pão torrado, com um fio de mel ou compota de fruta. Experimente um queijo de cabra fresco com umas ervas aromáticas e um pouco de azeite virgem extra, e terá um lanche ou entrada deliciosa e saudável. Não hesite em explorar os queijos de cabra da sua região. Temos tantas variedades maravilhosas em Portugal, desde os da Beira à Serra do Caldeirão. São uma forma fantástica de adicionar sabor e nutrição à sua vida, com a vantagem de serem mais amigáveis para o seu sistema digestivo. Estes são os 3 queijos que deve definitivamente considerar incluir na sua dieta. Agora que já vimos os queijos que nos fazem bem, é a altura de virar a página e falar dos que devemos ter mais cuidado. Aqueles que, sem nos apercebermos, podem estar a prejudicar a nossa saúde. Sim, meus amigos, há queijos que, para a nossa idade, podem ser mais prejudiciais do que benéficos. E o primeiro queijo que deve pensar 2 vezes antes de colocar no seu carrinho de compras, e idealmente evitar, são os queijos fundidos e processados, como aquelas fatias embaladas individualmente para as tostas ou os cremes de queijo para barrar. Ah, a conveniência tão tentadora. Não é, mas o preço que a sua saúde paga por essa conveniência é demasiado alto. Estes não são queijos no sentido tradicional. São produtos alimentares feitos a partir de uma mistura de queijos, muitas vezes os de menor qualidade, soro de leite, óleos vegetais, estabilizadores, emulsionantes, conservantes, corantes e uma quantidade assustadora de sal e aditivos químicos. O resultado final é algo que se parece com queijo, derrete como queijo, mas tem pouco ou nenhum valor nutricional do queijo verdadeiro. Pense nisto, o seu corpo foi feito para processar alimentos inteiros, naturais, quando lhe damos um produto ultraprocessado, cheio de ingredientes que ele não reconhece. O sistema digestivo e o metabolismo ficam sobrecarregados. A dolorosa realidade é que o consumo regular destes queijos processados pode contribuir para uma série de problemas de saúde sérios. Para começar, o teor de sódio é astronomicamente alto. Para quem já tem problemas de hipertensão ou está em risco de desenvolver. Este tipo de queijo é um verdadeiro veneno silencioso, elevando a pressão arterial e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os óleos vegetais processados e as gorduras trans que muitas vezes contêm promovem a inflamação em todo o corpo,
algo que já tendemos a ter mais com a idade. E a inflamação crônica está ligada a tudo, desde dores nas articulações a doenças cardíacas, diabetes e até problemas de memória. Sem falar que são calorias vazias, que não lhe dão a saciedade nem os nutrientes que precisa, e podem contribuir para o aumento de peso. Troque essas fatias por uma fatia fina de queijo fresco ou de queijo Flamengo magro, e o seu corpo agradecerá. É uma das mudanças mais simples e impactantes que pode fazer. Agora, o segundo tipo de queijo a ser consumido com extrema cautela, ou mesmo evitado, são os queijos azuis, como o Roquefort, o Gorgonzola, o Stilton ou os nossos queijos azuis portugueses, como o queijo de azeitão azul. Eu sei, para muitos, estes queijos são uma iguaria, um prazer gastronômico, e não há dúvida que têm sabores complexos e texturas fascinantes. Mas para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, e especialmente para quem tem certas condições de saúde, os queijos azuis podem ser uma má aposta. Qual é o problema com eles? O principal é o seu teor de sal e gordura, que é frequentemente muito elevado, para desenvolverem aqueles sabores intensos e característicos, e para promoverem o crescimento dos seus mofos nobres. Os queijeiros usam bastante sal e, como já sabemos, o excesso de sódio é um inimigo declarado da pressão arterial alta e da saúde cardiovascular. Um pequeno pedacinho de Roquefort pode ter mais sódio do que uma refeição inteira de outro tipo. Além disso, muitos queijos azuis são extremamente ricos em gordura saturada, o que pode contribuir para níveis elevados de colesterol e para o aumento do risco de doenças cardíacas. Para além do sal e da gordura, o mofo presente nestes queijos, embora seguro para a maioria das pessoas, pode causar desconforto digestivo em alguns indivíduos mais sensíveis, especialmente aqueles com um sistema imunitário mais comprometido ou com problemas intestinais. Os sabores fortes e picantes também podem ser avassaladores para papilas gustativas que, com a idade, podem tornar-se mais sensíveis. Não se trata de negar o prazer de um bom queijo azul em ocasiões muito especiais e em quantidades minúsculas, mas de o considerar um alimento a ser evitado no dia a dia. Há tantas outras opções deliciosas e mais benéficas para desfrutar, em vez de se focar no que está a perder. Concentre-se no que está a ganhar mais saúde, mais vitalidade e um coração mais forte. É uma questão de prioridades e de escolhas conscientes para a sua longevidade e qualidade de vida. E, finalmente, o terceiro tipo de queijo que deve evitar, ou pelo menos consumir com extrema parcimônia, são os queijos amarelos muito curados e gordinhos. Estou a falar daqueles queijos como alguns cheddars envelhecidos, certos Emmentals ou Edams de pasta dura, e muitos dos queijos flamengos mais processados ou com alto teor de gordura. Estes são os queijos que frequentemente aparecem na nossa mesa, fatiados ou em cubos. Talvez no sanduíche ou no prato de queijos. Parecem inofensivos. Não é. Mas o problema reside nas suas características nutricionais, que se tornam mais problemáticas à medida que envelhecemos. A questão principal com estes queijos é o seu elevado teor de gordura saturada e, novamente, de sódio, para atingir aquela consistência firme e aquele sabor rico e profundo. Muitos destes queijos são feitos com leite integral e passam por um longo processo de cura, onde perdem muita água e concentram os seus componentes, incluindo a gordura e o sal. Uma única fatia de alguns destes queijos pode conter uma quantidade significativa da sua dose diária recomendada de gordura saturada, que, como sabemos, está diretamente ligada ao aumento do colesterol LDL, o mau colesterol, e ao risco de doenças cardiovasculares para quem já tem colesterol alto ou está preocupado com a saúde do coração.
Estes queijos são um obstáculo sério. Além disso, o teor de sódio, embora talvez não tão escandaloso como nos queijos processados, é ainda assim considerável e pode contribuir para o aumento da pressão arterial, um fator de risco comum entre os senhores. E a densidade calórica destes queijos também é muito alta, se estiver a tentar controlar o peso. O consumo regular de queijos muito curados e gordurosos pode dificultar os seus esforços, pois eles fornecem muitas calorias sem necessariamente preencher tanto como outras opções mais magras. Por exemplo, em vez de uma fatia grossa de queijo Flamengo curado, opte por uma fatia mais fina de um queijo Flamengo magro, ou melhor ainda, uma porção generosa de queijo fresco. A diferença calórica e nutricional é enorme, e o impacto na sua saúde será palpável. Não se trata de nunca mais comer estes queijos, mas sim de os ver como um luxo ocasional, e não como um alimento base na sua dieta. Priorize os queijos que mencionamos anteriormente para o seu consumo diário e reserve estes para momentos muito específicos, em porções controladas. É uma questão de equilíbrio e de fazer escolhas que apoiam a sua saúde a longo prazo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos queijos, e espero sinceramente que esta conversa o tenha feito pensar um pouco mais sobre o que está a colocar no seu prato. Vimos que a escolha do queijo não é apenas uma questão de sabor, mas de saúde, de vitalidade e de qualidade de vida, especialmente depois dos 60. Percorremos juntos este caminho, desde os queijos amigos da nossa saúde, como o delicioso e versátil queijo fresco e requeijão. Com a sua riqueza em proteínas e facilidade de digestão, passamos pelo saboroso queijo de ovelha curado, que, em moderação, nos oferece nutrientes valiosos e até probióticos, e terminamos com o queijo de cabra, uma excelente opção para quem busca digestibilidade e um perfil nutricional diferenciado. Mas, e talvez ainda mais importante, identificamos também os vilões mascarados de prazer, aqueles queijos que, sem sabermos, nos podem roubar energia e saúde. Falamos dos queijos fundidos e processados, verdadeiros pacotes de sal, gorduras não saudáveis e aditivos, que devemos evitar a todo o custo. Alertamos para a riqueza excessiva em sal e gordura dos queijos azuis, que, apesar de deliciosos, são um desafio para o nosso sistema cardiovascular e digestivo quando consumidos regularmente. E, por fim, pusemos a lupa sobre os queijos amarelos muito curados e gordinhos, que podem ser um grande inimigo do nosso coração e do nosso peso. Lembre-se, meus amigos, não se trata de eliminar todo o prazer da mesa ou de viver numa constante privação. Longe disso, a vida é para ser saboreada em todas as suas vertentes. Trata-se sim de fazer escolhas mais inteligentes, mais conscientes, que apoiem o seu desejo de viver uma vida plena, ativa e feliz. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem fazer uma diferença enorme na forma como se sente todos os dias. A sua saúde merece que olhe para o seu prato com mais atenção, com mais carinho, pois é a base para ter energia para os seus netos, para as suas paixões, para as suas caminhadas e para todas as aventuras que ainda o esperam. Não há atalhos para uma boa saúde, mas há escolhas simples e poderosas que podemos fazer. E o queijo é um excelente ponto de partida. Não se contente com menos do que o melhor para si. Agora, quero saber de si. Qual destes queijos que mencionei já faz parte da sua dieta diária e qual vai começar a evitar ou a consumir com mais moderação? Já sentiu algum dos efeitos de comer os queijos que sugeri evitar? Ou, pelo contrário, já notou melhorias ao optar por alternativas mais saudáveis? A sua experiência, a sua história, pode ser uma fonte de inspiração e de motivação para outros que nos estão a
assistir. Partilhe os seus pensamentos, as suas dúvidas, as suas descobertas nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas mensagens e aprender com as vossas vivências. Se achou este vídeo útil, se estas dicas fizeram sentido para si e quer mais informações e conselhos práticos para viver a sua melhor vida depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto neste vídeo. É um pequeno gesto que me ajuda muito a saber que estou a criar conteúdo que realmente o ajuda. E, claro, subscreva o canal para não perder nenhuma das nossas próximas conversas sobre saúde, bem-estar e longevidade. Ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo juntos. Podemos construir uma comunidade de pessoas que escolhem viver com vitalidade e alegria em qualquer idade. Lembre-se, a idade é apenas um número, e com as escolhas certas, pode desfrutar de cada dia com energia e paixão. Viva a sua melhor vida em qualquer idade, com um sorriso no rosto e um coração grato. Até a próxima!